Convido a igreja a se pôr em pé para recebermos o nosso querido pastor Eliseu Correia, vai estar trazendo a mensagem da noite. Agradeço a Deus, agradeço ao irmão Gidielson por nos formular o convite para estar aqui e me alegro em ver e rever muitos irmãos, muitos jovens aqui no culto. A juventude está de parabéns. Muitos visitantes, almas sedentas, e como hoje é um culto evangelístico, então é muito bom ver almas novas em um culto evangelístico, né? É sinal que Deus está mandando as almas, Deus está se agradando do teu trabalho, daquilo que você está fazendo na obra do Senhor. Glória a Jesus. Leia a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, pode ficar sentado mesmo. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 11. Evangelho de Mateus 4 e 11. Todos acharam? Glória a Jesus. Está ali, né? Diz ali naquela tradução. Vamos ler todos juntos? Bem forte. 1, 2, 3. Com isto o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Eu quero falar, irmãos, baseado neste versículo, sobre a tentação que Jesus enfrentou lá no deserto. A tentação que Jesus enfrentou e como ele foi vencedor em cima dessa tentação. Quando o diabo tentou Jesus, ele tentou Jesus no corpo, na alma e no espírito. Todos nós sabemos que o ser humano é tricotômico. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, você olha para mim aqui, você enxerga apenas o invólucro, né, do Eliseu. O verdadeiro Eliseu está dentro desta capa aqui. O verdadeiro Eliseu está olhando por essa janelinha aqui. Eu estou lá dentro de mim. Porque lá dentro de mim está a alma e o espírito, que é o verdadeiro Eliseu. Você, o verdadeiro eu de você, é o que está dentro de você. O que está fora é o corpo que, após a queda que nós vamos falar aqui, envelheceu, passou a envelhecer e passou a morrer, por causa do pecado, por causa da queda. Mas um dia tudo isso será restaurado. Nós estamos em um processo de redenção. A história da humanidade se resume em 3 palavras apenas: criação, degeneração e regeneração. E a palavra regeneração vem acompanhada da palavra redenção. Ou seja, regeneração quer dizer trazer de volta ao estado original o que foi depredado, o que foi perdido. E redenção quer dizer trazer de volta ao dono original. E nós estamos nesse processo desde a queda. Desde lá, Deus começou a elaborar e desenvolver esse processo. Gênesis 3:15 diz, da semente da mulher, e ali começa o processo de redenção. O que Deus estava dizendo ali para todos, para Satanás e para todos? Deus estava dizendo, a queda aconteceu, houve esse problema no Éden, deu problema com a Eva, deu problema com o Adão, mas esse processo começa agora, onde eu vou restaurar tudo que foi perdido, vou regenerar, trazer ao estado original, tudo vai voltar ao estado como era, e vou devolver tudo que foi perdido também ao dono original. Ou seja, esse corpo velho que nós temos aqui, que está envelhecendo, e vai um dia morrer se Jesus não vir, até lá, esse corpo aqui será substituído por um corpo novo. Você receberá um corpo novo da parte de Deus.
E isso se chama redenção. Deus vai devolver para o ser humano o que ele perdeu lá na queda. Mas vamos lá para esse processo. Nós lemos aqui neste versículo, põe de volta ali o versículo. Nós lemos ali no versículo que o diabo o deixou. Aqui está falando da tentação lá no Monte da Tentação, em Jericó. Esse ano passado eu estive lá em Jericó e pude ver o Monte da Tentação. Eu fui lá no Monte da Tentação e o que me chamou a atenção, e ali eu vi o cumprimento da palavra de Deus, porque quando a Bíblia diz, e ele teve fome, a Bíblia não diz que Jesus teve sede, e teve fome. E aí eu fui entender por que a Bíblia não diz que ele teve sede. Porque lá, irmão Garcia, no Monte da Tentação, tem fontes de águas vivas, que descem da montanha de areia, do deserto, até a cidade de Jericó. Inclusive eu conheci uma fonte muito famosa lá, que dizem eles tem mais de 10 mil anos aquela fonte, lá em Jericó. E essa água vem lá do deserto onde Jesus foi tentado. Vem lá de cima. E existem várias fontes de águas ali nesse deserto. Então Jesus tomava essa água lá. E quando eu olhei aquela água ali, eu me alegrei e pensei, dessa água aqui Jesus tomou. Aleluia. Dessa água Jesus bebeu. Mas ele teve fome porque ele não comeu. Os 40 dias ele jejuou. Ele buscou a Deus. E lá estava Jesus orando ao Pai, sendo então experimentado. No final dos 40 dias foi que o diabo apareceu para Jesus. E o diabo vem tentar Jesus com a mesma estratégia que ele usou para tentar e derrubar Eva. O mesmo plano, a mesma estratégia. Porque quando o diabo vai lá no Éden, ou melhor, no jardim, porque o Éden é a terra. Deus planta um jardim na terra. E o Éden é o globo terrestre. Então Deus planta esse jardim. E lá no jardim, agora você pode pôr o versículo, Gênesis 3, que fala sobre a tentação de Eva. Quando então o diabo chega no Éden, no jardim do Éden, personificado e incorporado numa serpente, que era o animal mais sagaz, era o animal mais hábil, mais bonito do Éden na época, e fala com a Eva. O diabo ali vê Eva perto da árvore e logo mostra para ela, olha aí, come. E quando a Eva olha para o fruto, aí que está o problema. Porque a tentação, irmãos, ela não vem de nós. Nós não somos culpados por ser tentados. Você não é culpada, irmã, de ser tentada. Você não é culpado de ser tentado. A tentação vem. O problema está em eu ceder à tentação. O problema está em eu ficar olhando para a tentação. O problema está em eu ficar focado ali, naquela tentação do diabo. Que foi o que aconteceu com a Eva. Porque a Eva viu, diz a Bíblia, que ela olhou para o fruto e viu. Primeiro ela viu que era boa para se comer. Quando ela olhou, viu, olha, essa fruta é boa para se comer. Então ela foi tentada ali no seu corpo. Porque aí vem a fome. Foi tentada no corpo. Mas a tentação foi se aprofundando, foi indo para a alma de Eva. A alma é a sede dos sentimentos, todos sabem. As emoções estão ali na alma. Que a alma, irmãos, está tão pertinho do espírito, tão vinculada ao espírito, que quem separa a alma do espírito não é a psicologia, não é a psiquiatria, não é a medicina. Quem separa a alma do espírito é só a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz, apta para discernir as intenções do coração. E ela vai até as profundezas, nas juntas e medulas. Só a palavra pode ir lá dentro das tuas juntas e medulas. Ela entra pelos ouvidos, pelo corpo, e vai entrando, vai no cérebro, e vai penetrando e chega nas juntas e medula. Onde é que é a medula óssea?
é dentro do osso. É ali que está a alma e o espírito. Dentro do osso, está ali. E aí a palavra de Deus aqui discerne e separa, diz a Bíblia, o espírito da alma. Ou seja, mostra a tricotomia. Mostra corpo, alma e somos compostos também de espírito. E a tentação de Eva foi assim, foi entrando pelo corpo, né? E vai a alma, entra na medula óssea e vai lá no espírito. Quando chega na alma, ela olha e vê que é agradável aos olhos. Agradável, aquele senso de coisa boa para a carne, aquele senso de coisa boa para o corpo, né? Atingiu a alma de Eva. Olha, não é só boa para comer, é agradável aos olhos. Cuidado com o que você está vendo. Jovem, irmão, irmã, quando se torna agradável uma coisa que Deus não se agrada, uma coisa que Deus proíbe, mas você continua olhando e vendo, olha, não é só bom, isso também é agradável. E o diabo vai se aprofundando e vai apresentando coisas para chegar no teu espírito. O alvo do diabo não é o teu corpo. O alvo do diabo não é só a tua alma. O diabo quer levar cativo o teu espírito. Porque o corpo, o diabo sabe que vai morrer, vai virar pó. Mas a tua alma e o teu espírito nunca morre. E é esse que ele quer, é o teu espírito. Porque é no espírito do ser humano que estão os atributos de razão, de entendimento. Não é na alma nem no corpo que está o entendimento. É no teu espírito. É um dos atributos do espírito, é a razão. E o que é razão? É faculdade de julgamento. Está no teu espírito. E o diabo sabe disso. Outro atributo do teu espírito se chama vontade. Que é você que administra lá de dentro as coisas. Faço ou não faço. Quero ou não quero. Vou ou não vou. Isso está lá no teu espírito. Se o diabo atingir o teu espírito, é fácil dele dominar a tua vida. É fácil dele te levar para cá, levar para lá, te manipular, te deixar cego e te levar para o pecado e levar até para o inferno. Se ele atingir o teu espírito. Porque ali no espírito tem um outro atributo chamado adoração. É atributo do espírito. Quando você adora de verdade no espírito, fazendo uso da razão, entra e penetra nas profundezas de Deus, porque Deus é espírito. É por isso que a palavra diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então um culto racional, usando a razão, é um culto do espírito. Aí Satanás então vê, mostra para Eva e ela olha para o fruto, é agradável, atingiu a alma de Eva. Mas Satanás vai mais para frente, e a Eva olha e pela terceira vez ela diz: esse fruto além de bom para se comer, esse fruto além de agradável aos meus olhos, esse fruto é bom para dar entendimento. Quando ela falou entendimento, atingiu o espírito de Eva. Atingiu o espírito dela. Foi aí que ela cedeu. Quando o diabo fisgou o espírito dela. E aí que está o perigo. Eu e você temos que se cuidar para Satanás não fisgar o nosso espírito com alguma coisa. Para não ficarmos presos a alguma coisa. Ficarmos agarrados a alguma coisa. E o diabo pega o corpo. Por isso que a Bíblia diz: estais preparados para o dia da redenção. Espírito, alma e corpo. Tem um outro versículo que fala o contrário, ao inverso, né? Estais preparados para o dia da redenção, corpo, alma e espírito. Que vem a ser a mesma coisa. Então veja, Satanás vai na Eva, atinge o corpo, atinge a alma e atinge o espírito de Eva e a leva cativa. E ela é pega, ela leva para o seu marido que também é pego. O seu marido também cai. E o seu marido é levado por aquela concupiscência e aquela iniquidade. A iniquidade que Jesus vai falar na porta do céu, né? Não vos conheço, praticaste a iniquidade.
Essa iniquidade é a mesma que se achou no coração de Lúcifer, quando ele se achou em iniquidade. A palavra iniquidade quer dizer o ser criado, fazer ou ser, né, aquilo que ele não foi criado para ser ou fazer. Isso é iniquidade. Então a iniquidade não é um ser vivo. A iniquidade é um ato, é uma ação. E o diabo agiu em iniquidade, querendo ser o que não era para ele ser. E subirei, exaltarei, colocarei o meu trono e serei maior do que o Altíssimo. E isso é iniquidade. Quando ele se achou em iniquidade, ele caiu e foi destronado da presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Então a Eva foi tentada, o Adão foi tentado e cederam e caíram. Cederam e pecaram e tiveram que sair da presença de Deus. Ali, irmãos, começa o processo de redenção. Com a queda começa o processo de Deus trazer de volta o que foi perdido. O que o Adão e Eva perderam? Perderam a comunhão com Deus, que pela viração do dia, né, irmão Garcia, vinha e falava com Deus, Deus falava com eles. O que mais eles perderam? A imortalidade. Passaram a morrer a partir da queda. E o que mais eles perderam? Perderam o domínio do globo terrestre, que Deus entregou para Adão, irmão Vanderlei. Adão, isso aqui é teu, comanda tudo, dá nome às coisas. Veja que foi Adão que deu nome para Eva, foi Adão que deu nome para a vaca, foi Adão que deu nome ao leão, foi Adão que deu nome às coisas. Essa árvore será ameixeira, essa árvore será laranjeira, essa árvore será a figueira. Foi Adão que deu nome às coisas. Até o nome mulher, não foi Deus quem disse, te darei uma mulher. Deus disse, te darei uma adjutora. Mas mulher, quem falou pela primeira vez foi Adão. Deus deu então o domínio para o homem, está nas tuas mãos. Mas o Adão vai e entrega de mão beijada para Satanás. A Eva entrega de mão beijada para o diabo. O diabo toma conta da terra e é por isso que na tentação aqui, ele diz para Jesus na terceira tentação, que já vamos ver, ele diz, tudo isso é meu. Só que nós sabemos que nada é dele, tudo é de Deus, tudo é de Deus, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Aleluia! Você vai ver no livro do Apocalipse, Jesus com o livrinho aberto, um pé no mar, um pé na terra, e ouve-se um coral de anjos que está cantando e dizendo, todos os reinos vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, pode dar glória a Deus, irmão, porque isso vai acontecer. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas é por enquanto. A Bíblia diz que o anticristo vai assumir essa terra após o arrebatamento, mas é só por 7 anos. E 7 anos passa ligeirinho, é rapidinho. Vai passar os 7 anos que o anticristo fica no domínio, é só por pouco tempo, porque os reinos do mundo é do nosso Senhor Jesus Cristo. Levante a mão para dar glória a Deus. Você vai governar junto com Jesus, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Satanás agora vê Jesus na terra curando, fazendo maravilhas. Satanás vê Jesus começar o seu ministério. Jesus vai lá no Jordão, é batizado, o Espírito o impele ao deserto. Porque o Jordão, irmãos, fica bem perto de Jericó. Eu estive lá no Jordão, estive no Mar Morto. Então aqui fica o Jordão, aqui fica o Mar Morto. Você anda 10 quilômetros para cá, está Jericó. E Jericó fica no pé do Monte da Tentação, que é enorme, é grande, tudo deserto. Está lá. E Satanás, lá do Jordão, vê Jesus indo para o deserto, vê Jesus jejuando. E ele vai lá. Ele se apresenta para Jesus e o diabo, ele pensou, eu vou usar a mesma técnica que eu usei com Eva. Eu vou usar a mesma estratégia. A Eva, eu só mostrei o fruto para ela, ela olhou com os olhos, já desejou e já caiu. E a mesma coisa eu vou fazer com ele. Então veja, Satanás chega lá e tenta Jesus no corpo, depois tenta na alma e depois tenta no espírito. Então ele vai no corpo, primeiro vê que ele tem fome e diz, está vendo essas pedras?
Transforma essas pedras em pães e coma. Porque se ele entrasse no corpo de Jesus, através da tentação, ele ia para a alma. E logo ia para o espírito. Mas quando chega no corpo, e veja que Jesus venceu Satanás, que era que Eva teria que vencer, não pelas forças dela. Você vence Satanás, não é pelas tuas forças. Nós vencemos o diabo, não é pelos nossos méritos. Jesus venceu Satanás não foi por sua própria força. Ele usou a força da palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem poder. A palavra de Deus é que tem força. A palavra de Deus gera milagre. A palavra de Deus traz do mundo espiritual para o mundo material. É a única, é a palavra de Deus que materializa as coisas. É pelo poder da palavra. É por isso que eu tenho que falar a palavra. Você tem que falar a palavra. Temos que abrir a boca. Deus disse para Jeremias: cuida, Jeremias, eu velo pela minha palavra. Então nós temos que ver e falar aquilo que vai gerar milagres. Você jamais pode falar coisas que vai gerar o contrário. Eu vejo tanta gente falando o contrário. Você vai no postinho de saúde, na fila do INPS, você vê aquele povo lá, é só falando de doença, é só falando de pressão alta, é só falando de dor na perna, é dor na coluna, e falando de crise, e falando do governo, é só maldição. Você sai na calçada da Farrapos e conversa com uma pessoa para você ver, é só angústia, e isso está vindo para dentro da igreja. Nós temos que cuidar para não trazer para o púlpito e para as nossas bocas palavras de maldição. Daqui a pouco nós mesmos estamos aqui falando só de lutas e problemas. Tem uns hinos aí que até me revolta, hinos que é só de tribulação. É hinos de luta porque eu não aguento mais, porque... Pelo amor de Deus, olha a palavra de Deus, olha o que a Bíblia diz. Olha o que Deus está falando. Que a vitória é certa, que Ele é maior, que Ele é poderoso, que Ele é grande. E Ele já decretou a tua vitória pela palavra. Não é força do pensamento, também não é positivismo. Quando você vai dizer: Deus, eu creio no milagre, eu creio, você não está apertando Deus, você não está colocando Deus na parede. Não, Deus vai cumprir aquela palavra não porque você está falando somente. Ele vai cumprir aquela palavra porque a palavra é dele. Ele vai executar uma palavra dele, não é a palavra do Eliseu, do Garcia, do João. É a palavra dele. E ele diz: eu velo por minha palavra. E o que diz a palavra de Deus? Vamos lá, Salmos 23, o que diz lá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por que está faltando? Se está escrito, se Ele já falou. A irmã Natiele falou alguma coisa aqui a respeito da provisão de Deus. O irmão Jonas veio falar da oferta, e o irmão Jonas falou aqui: buscai o reino de Deus, e as demais coisas serão, né? E eu pergunto a vocês: o suprimento das tuas necessidades vem do reino de Deus ou não? Claro que vem. Filipenses 4,19, Paulo diz, né, irmão Hugo? E Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as tuas necessidades. Foi o que Jesus recebeu aqui. Quando ele cumpriu a palavra, buscou o reino de Deus, né? Veio quem para servir Jesus? Veio o Bolsa Família? Servir Jesus lá no deserto? Veio um plano de governo? Foi o INPS? Foi a aposentadoria, quem sabe, de Jesus? Quem sabe ele se aposentou bem, com 4 salários. Aí jejuou 40 dias, claro, 4 salários. Tinha dinheiro para comprar comida depois, para entregar o jejum. Da onde veio a provisão de Jesus? Veio da terra? Não, irmão, veio do alto. É por isso que a Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima. Se você buscar as coisas que são de cima, os anjos vêm e te servem. Eles vêm e sustentam a tua vida.
Não vai faltar nada para você, vai vir a provisão de Deus. Mas creia nisso e para, irmão, com esse negócio de luta e sofrimento. E aplicar sofrimento onde não tem. Já está sofrendo bastante e ainda chama mais sofrimento. A vida já é dura. Você já tem que enfrentar o dia a dia. E aí você já coloca mais batalha na frente. Tem gente que já levanta de manhã dizendo: hoje vai ser mais um daqueles dias. Hoje vai ser um dia de luta. Eu vou matar 2 leões. Ontem eu matei 3. Hoje eu vou matar 2. Amanhã é 5. Para com isso, irmão. Levanta de manhã dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Aleluia. Leia o Salmo 91 para você mesmo. E vai recitando ele, abrindo a boca, falando da palavra de Deus. Vai recitando na rua, no quarto da tua casa, na sala da tua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Aí liga o rádio. Assaltaram aqui, morreu lá. Mas eu estou na sombra do Altíssimo. Aí liga o rádio, porque o governo, porque a política, porque a crise, está vindo aí um maremoto, um vendaval, um tufão, ventos de 100 por hora, né? Está vindo aí. Aí você diz: eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Direi do Senhor. O que você vai dizer do Senhor? Diz o salmista: direi do Senhor. Primeiro, Ele é o meu Deus, direi do Senhor. Aí tem gente que, em vez de dizer do Senhor: eu tenho um Deus, eu tenho uma luta. Você não está dizendo do Senhor teu Deus. Você está dizendo: eu tenho uma luta, eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu tenho problemas, né? Põe ali o Salmo 91, olha ali. Vai para frente. Direi do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem eu confio. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Então abre a boca todo dia e começa a proferir a palavra de Deus para você. Aleluias. Que foi o que Jesus fez. Jesus olhou para Satanás e disse: olha, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você é sustentado, você sobrevive pela palavra de Deus, irmão. Por isso Paulo tinha razão, Filipenses 4:19, irmã Áquila. A tua provisão, o teu sustento vem da riqueza de Deus. Eu respiro porque isso vem de Deus. Eu tenho saúde para caminhar porque é segundo a riqueza de Deus, irmão Vanderlei. Você recebe as coisas segundo a riqueza de Deus. Porque a Bíblia diz: e Deus, segundo a sua riqueza. Então independe o governo, independe a tua situação geográfica, independe o país que você mora, independe a situação em que você se encontra, porque isso tudo vem de Deus. Você pode estar lá no deserto como Jesus estava. E eu queria saber, mas na eternidade nós vamos saber o que os anjos serviram para Jesus naquele dia. Com certeza era melhor que o sushi. Com certeza, irmãos, aquele desjejum, né, irmão Jonathan, de Jesus, era melhor que qualquer restaurante de qualquer shopping center. Então a provisão de Deus, irmão, independe do homem, independe da situação do homem. Elias estava na caverna e Deus o sustentava lá com bom alimento, porque Deus sustenta seus filhos. Quando você tem essa fé, quando você crê nisso, irmão, você não depende mais do salário da terra, você não depende de coisas da terra, você não depende de homens, você não depende da situação financeira, você depende só de Deus. E Deus vai abençoando, vai prosperando, vai abrindo porta, é Pix entrando para cá, é Pix entrando para lá, e Deus abençoando a sua vida. Mas você tem que falar a palavra, crer na palavra, é o que Jesus fez. Não só de pão viverá o homem, foi o que a Eva não fez, mas Jesus fez. Esses dias entrou um irmão no meu gabinete ali, sentou bem na frente assim, começou a chorar, da minha região, e disse assim: pastor, eu preciso de 6.000 reais.
Aí eu olhei para ele, e aí ele começou a se queixar, irmão Vande. Eu pedi para um irmão que é rico aí da igreja, e o irmão não me emprestou. Ah, é? Sim, o irmão é rico, e ele sabe que eu pago. Tá, e aí? Pedi para uma outra irmã rica da igreja, e tem uma caminhonetona. Ela também não me emprestou. Aí eu olhei para ele, mas claro, você pediu para a pessoa errada, irmão. Peça para quem entende de verdade. Aí citei Filipenses 4,19, Deus é rico. É segundo a riqueza de Deus. E o irmão está orando errado. Aí, como assim? O irmão está pedindo, me dá. Aí eu te faço 2 ou 3 perguntas, eu disse para ele. Te faço 3. Primeira pergunta que eu te faço. Deus tem 6 mil reais? Olhei firme para ele. Aí ele olhou para mim e disse, claro, pastor, Deus tem 6 mil reais. Eu vou te fazer a segunda pergunta. Os 6 mil reais já existem? Sim, já existem. Ah, claro, irmão, que existe. Só que não está na tua mão. Está nas mãos de Deus. Mas eles já existem. Aí eu citei Hebreus 11. Chamar, né, do invisível aquilo que já existe para o visível. Como é que você vai chamar isso para o visível? Eu disse para ele, é pela fé, meu irmão. Você tem que acreditar. Está na mão de Deus, existe, é real. Então o que você vai fazer? Eu vou orar por você agora e tu vai sair daqui fazendo a seguinte oração. Obrigado, Senhor, pelos 6 mil. Pela fé, obrigado pelos 6 mil. Eu tomo posse deles, já existem, já estão nas tuas mãos. Eu sei que daqui uns dias vai cair na minha mão. Obrigado, Senhor, já existe. Obrigado, Senhor, que tu tem mais que 6 mil. Tu tem tudo. E foi orando. 15 dias depois ele apareceu na minha sala. Rindo, né? Chegou e sentou e disse, pastor, funcionou. Digo, o que funcionou, meu irmão? Não, eu saí daqui, parecia um doido, dizendo obrigado, Jesus, pelos 6 mil, obrigado pelos 6 mil, obrigado pelos 6 mil. E uma senhora fez uma cotação, um orçamento comigo, na minha profissão aí. Nunca aconteceu isso, ele disse. E o orçamento dava 12 mil reais. Eu olhei para ela e disse, vai dar 12 mil reais, senhora, né? Ela olhou para mim, pastor, e disse, vai dar 12 mil? Tu vai fazer esse serviço para mim. Botou a mão na bolsa e eu vou te dar 6 mil adiantado. Pá. Aí ele chegou na minha sala e disse, os 6 mil já existem, pastor. Aleluia. Abre a boca e dá glória a Deus. Existe, irmão, só que você não está vendo. Jesus sabia disso, porque Jesus veio de um ambiente onde tudo se move pela palavra. Foi por isso que Jesus disse para a figueira, seca. E ela secou. Ele veio de um ambiente onde tudo se move pela palavra. Ele é o Criador. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo disseram, haja luz. Pelo poder da palavra. E Jesus veio de lá. E chegou aqui no meio de nós, coitadinhos dos homens, né? Chegou no meio de nós e Jesus começou. Seca, figueira. Paralítico. Pega a tua cama, vai para a tua casa. Né? Mas como ele faz essas coisas? Aí Jesus andando por cima do mar, veio aquela onda grande, e os discípulos apavorados, e Jesus passa caminhando em cima das ondas. Né, irmão Gideão? E aí ele simplesmente olha para a onda e diz, onda, calma. Quem estava mandando era o dono da onda. Acalma-te, vento. E a Bíblia diz que o vento obedeceu. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus conhece até os raios pelo nome, os relâmpagos pelo nome. A Bíblia diz que Deus é quem traça o caminho da tempestade. Está nas mãos de Deus. E Jesus veio desse ambiente, por isso ele disse para Satanás, pelo poder da palavra, na segunda tentação, já vamos para o final, na segunda tentação, sobe no pináculo do templo, te atira daqui abaixo. Aí o Satanás foi lá na alma de Jesus, nas emoções de Jesus. Já pensou se Jesus se jogasse, antes de tocar no chão, ele desse um voo rasante, né, como o super-homem, o Superman, Jesus saltando e todos os sacerdotes judeus e árabes olhando lá de baixo, não é Jesus lá no pináculo do templo, olha lá,
né? E de repente ele se joga, vai se arrebentar todo. Antes de tocar no chão, Jesus dá um voo rasante e fica de pé. Ele podia fazer isso, sim ou não? Claro que podia, mas ele não fez. Porque se ele fizesse isso, ele estava, primeiro, satisfazendo um desejo de Satanás. E Jesus não veio para obedecer o diabo. Jesus veio para obedecer ao Pai. Obedecer ao Pai. Aleluia! Então Jesus não fez isso também não para não satisfazer o seu ego. Em terceiro lugar, Jesus não fez aquilo ali porque ele não veio para fazer demonstração de poder. Todo o poder que emanou de Jesus foi por uma necessidade. Sempre foi. Você pode ler toda a Bíblia. Jesus nunca fez um milagre só para dizer, olha o meu poder. Né? Como um mágico. Olha o que eu vou fazer agora. Não. Todo o poder que emanou de Jesus foi por causa de uma necessidade. Aleluia. E é por isso que aquela mulher do fluxo de sangue entendeu isso. E ela disse, se eu apenas encostar nas vestes dele, eu serei curada. Aí quando ela tocou em Jesus, e era uma necessidade, né, irmão Garcia? 12 anos gastando com médicos. 12 anos já estava anêmica, morrendo, pobre, empobrecida. Se eu apenas encostar nas vestes dele, eu serei curada. Foi ela encostar, foi uma descarga elétrica. Né? E o próprio Jesus sentiu. O que houve aqui? Quem me tocou? E o Pedrão disse, Senhor, todo mundo está te tocando? Todo mundo está encostando em você? Como me tocou? Não, para aí. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Eu senti que saiu virtude de mim. Alguém foi abençoado. Alguém recebeu alguma coisa. Nessa noite aqui, irmão, alguém vai receber alguma coisa. Aleluia, levante a mão se você quer receber. Alguém vai receber alguma coisa aqui. Exercite a tua fé, abre a sua boca e diga, eu quero receber. Faça como aquela mulher, eu vou receber. Eu sou portador da bênção. É a palavra que me abençoa. É a palavra quem diz isso. Oh, aleluia. E aí você avança. E Satanás foi. E Jesus não cedeu. Porque Jesus olhou. Está escrito, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. E o diabo aí então mostrou os reinos do mundo. Aí ele mostrou Dubai da época de hoje, né? Aí ele mostrou grandes piscinões, né? Com aquelas modelos passeando nos piscinões, andando para cá, jatinho para lá, e mostrou para Jesus os grandes iates, né? Aquelas comidas pomposas, guloseimas gostosas, e mostrou tudo para Jesus. Olha aí, tudo isso é meu. Mas tem uma coisa, ele quis tentar lá no Espírito de Jesus, porque a adoração, irmãos, é um atributo do Espírito. A adoração é um atributo do Espírito do homem, tá? Porque atinge também o Espírito de Deus. Quando você adora em Espírito e em verdade, tem até o hino, né? Em Espírito. Em Espírito você adora a Deus e Deus recebe. É uma conexão espiritual. Não é só corpo, nem só alma que fica só do teto. O corpo, tem gente que, né, pula, salta e faz, mas é no corpo. Não passa do teto. O arrepio que a pessoa sente fica naquilo ali. Mas quando é no Espírito, e você adora no Espírito, aí Deus recebe porque conecta com o Espírito de Deus. Quem já adorou no Espírito aqui essa noite? Quem quer adorar no Espírito essa noite? Aleluia. Preparem para cantar esse hino depois, em espírito e em verdade, nós vamos adorar. E aí Satanás diz, eu te dou tudo isso. Tudo é meu. Olha que mentiroso que o diabo é. Nada é dele. Ele é usurpador. Tanto é que no final dos 7 anos, Jesus vai descer lá no monte, vai fender o monte pelo meio, e Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Ele e os seus demônios. E eu e você poderemos olhar nos olhos dele, botar o dedo na cara dele e dizer, viu que nada era teu? Eu vou fazer isso lá. Se Jesus deixar, né? Eu vou pedir para Jesus. Posso, Jesus? Posso? Eu estou com vontade de ir lá, botar o dedo na cara dele e dizer, viu que nada era teu, Satanás? Nada é dele, irmão. Tudo é de Deus. Levante a mão para dar glória a Deus. Você é de Deus, a tua casa é de Deus. Tudo é de Deus. Aleluia.
mas ele é mentiroso. E aí chegou e disse: eu te dou tudo isso se tu dobra. Olha a audácia do diabo. Que ele pensou: a Eva eu derrubei no corpo, na alma e no espírito. Esse aqui também, mas aí já deu errado 2 vezes. E na terceira, se tu dobrar, é só tu dobrar assim, ó, só assim. Dobra e se inclina um pouquinho e me adora. Faz aí um gesto, que daí eu te darei tudo isso. Quando Jesus vê essa parte, ele cita a palavra. Está escrito, Satanás: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Aleluia. E se os anjos vieram imediatamente, irmão Guilherme, e servir a Jesus, porque eles estavam ali na expectativa. Existia ali um espetáculo, né, montado, e tinha uma plateia, tanto de demônios de um lado, de anjos do outro, afastados um pouquinho, mas olhando, esperando a hora, quando Jesus disse: vai-te, Satanás. E a Bíblia diz que os demônios saíram com Satanás, vieram os anjos e o serviram. Aleluia. Levante a mão para dar glória a Jesus. Vamos cantar, jovens. Os anjos vieram, serviram a Jesus da melhor comida, a melhor coisa, o que Jesus gostava. Serviram coisa boa e Jesus foi glorificado ali. Então o diabo perdeu no corpo e na alma e no espírito de Jesus. Veja, Jesus foi o nosso vencedor. Neste processo de redenção, Jesus foi o nosso vencedor. E nesse processo de restauração, de regeneração, trazer ao estado original, a nossa alma e o nosso espírito já foram regeneradas. Você já foi regenerado, irmão. Teu espírito aí já é de Deus. Tua alma é de Deus, o teu corpo é de Deus. E a redenção quer dizer trazer ao dono original, né? Esse corpo já está preparado. No dia do arrebatamento, Paulo disse em Coríntios 15 e em Tessalonicenses 4:13, né? Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Em Tessalonicenses disse Paulo isso. Coríntios 15, Paulo diz: é um mistério, mas será no abrir, irmã Maria, e no fechar de olhos. E aí Paulo diz que os nossos corpos serão transformados. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E isso, irmãos, vai acontecer daqui a pouquinho. Antes eu toque da trombeta que foi falada aqui. Quando a trombeta tocar, você vai ouvir o toque da trombeta. Mas não vai dar nem tempo para nada. Porque, irmã, vai ser ultra rápido. Por quê? Já vou encerrar. Por que vai ser ultra rápido? De forma violenta, porque a palavra arrebatar quer dizer tirar com violência. Deus vai fazer isso. Satanás está nas nuvens, com todos os seus demônios, Paulo diz, Efésios 6, hostes infernais da maldade nas regiões celestes. A reunião da igreja com Jesus vai ser no mesmo lugar. Por isso será rápido, porque os anjos virão com Miguel e expulsarão esses demônios dos ares. Vai haver uma limpa e vão lançar eles na terra. Por isso que surge o anticristo. Ele vai ser precipitado na terra. Então aqui acontece um mistério que Paulo fala. Ou seja, enquanto o diabo está caindo na terra, a igreja está subindo. Oh, aleluia, é uma troca, né? Nós subimos e ele desce. Ele desce, ele cai e nós subimos, irmão Garcia. Estaremos no lugar que ele sempre habitou ali. E ele perde o domínio dos ares e estará na terra. E nós agora estaremos nos ares com Jesus, dando glória a Deus. É o arrebatamento. A qualquer momento o teu corpo será transformado. Não vai dar tempo de tu dizer para o teu esposo: se prepare. Porque quando você está dizendo se prepare, pode tocar a trombeta naquele momento. não deu tempo. Já foi. O irmão Vanderlei vai dizer aleluia. E não vai completar o aleluia. Ele vai dizer ale. Quando ele dizer aleluia, já está nas nuvens. Abre a boca e dá glória a Deus. Aleluia. Você vai dizer glória, né?
O gló é aqui. E Uria já é nas nuvens. Porque é rápido. Vamos cantar, jovens. Em espírito. Vamos ficar de pé. Em verdade. Te adoramos. A boa altura? Te adoramos. Canta, você sabe. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, aleluia. Irmãos, levante as mãos em direção àquela senhora, àquela irmã ali. Jesus está libertando, está agindo na vida dela. O Senhor me mostrou desde o início do culto um laço de morte na vida dela. Ela estava sentada atrás da minha esposa ali, e o Senhor me mostrava um laço de morte. Satanás quer levar esta vida, mas hoje Jesus entrou com a providência. Segure a mão levantada, ore, ore, abre a tua boca agora. Ministre a bênção sobre esta irmã, porque hoje Jesus está libertando esta alma. Em nome de Jesus nós ordenamos que saia agora, sai, vai embora. Aí não é o teu lugar. Solta esta vida agora, solta. Em nome de Jesus, e vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás, em nome de Jesus. Ela já está chorando, abraça ela agora, irmã. Pode abraçar ela. Jesus a libertou. E a igreja da glória.